Amigos de casa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na igreja de Caçapava e esse culto para nós é a Santa Ceia do mês de maio de 2025. Não sei que dia, que hora que você está assistindo essa mensagem, né? Aí pelas mídias sociais, mas que Deus venha abençoar você em nome de Jesus. Irmãos, nós paramos aqui nesse versículo, né, capítulo 14, esse já é o oitavo culto estudando sobre Josué, capítulo 14, versículo de número 13, diz assim: e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom e herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Então você vê, irmãos, o que é perseverar, persistir, é permanecer. A Bíblia Sagrada diz que porque o Calebe perseverou, quando Deus mandou os 12 espias, um de cada tribo, ele trouxe aquele relatório positivo. Diz a Bíblia Sagrada o seguinte: quando ele trouxe aquele relatório positivo, no caso dele não era sorteio do assentamento, no caso dele era uma promessa. E porque ele perseverou, ele persistiu, ele recebeu Hebrom por herança. E não é coincidência, quando Davi começa a reinar, o Davi reina pelo menos os seus 3 anos e meio primeiro em Hebrom, né? E aí acontece que esse Hebrom foi dado a Calebe. E aí acontece o seguinte, pessoal, porque ele perseverou. Nós temos que perseverar, persistir, permanecer em nome de Jesus, né? Agora, entrando em matéria nova, passa aí no capítulo 17, versículo de número 12. Capítulo 17, versículo 12, diz assim, ó: e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que não me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Então acontece o seguinte, irmãos, quando, isso aqui eu já expliquei, quando eles chegaram em Canaã, eles chegaram com 40 anos de atraso, e já havia lá 7 nações, 7 moradores, que a terra ficou ociosa. Se você tem um imóvel, por exemplo, seja ele urbano, seja ele rural, um sítio, uma chácara, uma fazenda, uma casa, que você não está usando, irmãos, você deixa a casa fechada, daqui a pouco tem pessoas almoçando lá da casa. Aí você fala: não, quando eu quiser eu peço, ele sai. Daqui a pouco, irmãos, eles entram com um pedido de uso capião. E eles podem ganhar a propriedade, porque a propriedade está ociosa. A propriedade não está cumprindo a função. E aí acontece que ganha lá por uso capião. Foi isso que aconteceu. Deus tinha dito: vocês vão chegar lá, vocês vão expulsar esses 7 moradores, não é para deixar nenhum, né? E aí acontece o seguinte, irmãos, que eles disseram o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer eles tributáveis, vamos cobrar o aluguel deles da terra, nós podemos alugar aqui um pedaço da terra, porque afinal de contas eles plantaram, eles têm que colher a colheita deles, então deixe eles aí nesse cantinho, eles pagam uma comissão para mim, um aluguel. Irmãos, isso aqui tem uma bênção de Deus para nós. Irmãos, Deus mandou: obedeça, faça. Por mais que doa em você, faça. Obedeça, irmãos. Às vezes nós deixamos lá aquela coisinha, aquela poeirinha, aquele pecadinho, aquela coisinha, né? Não, deixa aí. Não, é tão bonitinho quando o casalzinho está namorando. Ai, que lindo. Ele tem ciúme de mim, ela tem ciúme de mim. E hoje, irmãos, quantos casos nós temos no Brasil de casais que não aceitam o fim do relacionamento, que chegam a vias de fato, que mataram por ciúmes, irmãos. Você vê, começou com a sementinha pequena. Nós temos hoje a maior floresta do mundo, dito pulmão do mundo, que é a floresta amazônica. Tem árvores lá que precisam de vários homens adultos para abraçar o seu tronco. E ela começou com a sementinha pequena.
Então corta o que Deus mandou cortar, não deixa a coisa prosperar, não deixa a coisa lastrar, não deixa a coisa crescer não, em nome de Jesus. Fala: Deus, tira isso de mim. É um sentimento, é um comportamento. Fala: está amarrado em nome de Jesus. Isso lá na frente vai impedir você de ser abençoado, lá na frente vai impedir que a bênção de Deus seja na sua vida. E aí, irmãos, o tempo passou, a tribo de José foram falar com Josué: nós somos muito e só recebemos um quinhão, e temos ali os habitantes lá que nós fizemos deles tributáveis. Aí o versículo 15, olha o que o Josué disse para eles: e disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos fariseus, dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastaria, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Betseia e aos lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale de Jezreel. Então, irmãos, quando eles foram falar lá, reclamar mais terra para Josué, o Josué falou: se a terra de vocês está pequena, sobe o monte, vai desbravar, vai desmatar, vai cortar as árvores, vai preparar a terra para vocês, corta ali, né? Vai fazer. Às vezes a pessoa fala: pastor, não está dando, o que eu ganho é pouco, né? O que eu tenho não é o suficiente. Então vai orar, vai buscar a Deus. Deus vai abrir uma porta, vai te dar uma direção, ou vai te dar uma segunda fonte de renda, ou vai te dar um aumento de trabalho, né? A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos, ela move a mão do Senhor para operar em nome do Senhor Jesus, né? Aí o que eles disseram? Versículo 16: então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastaria, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Betseia e os lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale de Jezreel. Aí eles foram e disseram: olha, eles não nos bastaria, mas lá tem uns carros de ferro, o inimigo é forte, né? Tem os moradores lá. Irmãos, acontece o seguinte, que eles colocaram obstáculo, tem pessoas colocando obstáculo. Vamos colocar fé em nome de Jesus. Aí o verso 17: então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenha carros de ferro, ainda que sejam fortes. Então acontece que eles foram falar: não, mas lá os inimigos são fortes. Se você falou que você é um povo grande, que não está cabendo na terra, então faz o seguinte: você só vai ter uma oportunidade, você só vai ter uma chance. Irmãos, todo mundo tem a oportunidade. A Bíblia diz em Eclesiastes, a Bíblia fala: não é dos ligeiros a carreira, não é dos sábios o pão, nem dos inteligentes a riqueza, mas cada um, a sorte e o tempo pertence a todos. Cada um vai ter a sua oportunidade. Preste atenção, é o que você faz com a sua oportunidade. Eu estou tendo a minha oportunidade hoje, irmãos. Eu tenho a opção de jogar fora, desperdiçar ou aproveitar a oportunidade. Tem pessoas que falam: a vida de fulano parece uma maravilha, perfeita, pastor, parece que não tem problema, ele está aproveitando a oportunidade. Não, mas a minha eu não tive a mesma sorte, pastor. Aproveita a sua oportunidade, aprenda aí então com a experiência, né? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas que falam o seguinte: esse marido meu não presta, essa mulher minha não presta. Acontece o seguinte: eu casei com um grosso, parece até um cavalo de tão estúpido. Irmãos, acontece o seguinte: você não vai ter outra oportunidade.
Aproveita a sua oportunidade. Se a pessoa, irmãos, que você casou é um mecanismo para você se aproximar de Deus, viva mais próximo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não vai destruir uma família para construir outra. Deus não é bandido. Então acontece, não, mas a mulher da minha vida não é o que eu casei, é a outra, o marido da minha vida não é o que eu tenho, é o outro. Não, você só vai ter uma oportunidade. É o que você faz com a sua oportunidade. Irmãos, o limite não está em Deus. Deus não ama uns primeiros ou uns segundos, o limite está na gente, está em nós. Por que tem uns, irmãos, que decola e tem outros que não se destaca, não sai do lugar, parece que ele está patinando no seu próprio território, no mesmo lugar? Porque é o seguinte, irmãos, é a sua oportunidade. Eu dei um versículo aqui na semana passada, coloca para nós na tela, Isaías 37:3, é isso? Os filhos são chegados ao parto, Isaías 37:3. Essa palavra falou muito ao meu coração. Isso aqui, ó. Assim diz Ezequias: esse dia é dia de angústia, de vitupérios e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Às vezes está faltando essa força de Deus em você, o sobrenatural de Deus em você. Às vezes a sua bênção está pronta, os filhos estão chegados ao parto, mas não tem força para dar à luz. Está faltando essa força de Deus. Pastor, eu sou fraco. Pastor, eu estou tentando resistir. O que está me derrubando, sabe o que é, pastor? É um vício. Aí você fala, não vou colocar o maldito cigarro na boca, a maldita bebida na boca. Quando você vê, você já bebeu, já fumou, já prostituiu, já mentiu, já adulterou. Às vezes o que está destruindo você, irmãos, é a pornografia. Você fala, não vou ver mais peladeza no celular, não vou ver mais prostituição. Daqui a pouco a Bíblia fala que o cão volta ao seu próprio vômito, diz o livro de Provérbios. O cachorro, irmãos, quando ele não está bem no estômago, ele come grama. Por quê? Porque aquilo faz uma lavagem no estômago dele. Ele regurgita aquilo, ele engole aquilo de novo. A Bíblia fala que você não adianta lavar a porca, que ela volta ao despojamento da lama. Então, se não houver libertação, não adianta, pessoal. Não adianta. Tem que ter essa libertação em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós comemoramos, irmãos, glória a Deus, o irmão estava morando na rua, não está mais, glória a Deus. E eu falava, irmão, vem com a sexta-feira da libertação, o senhor precisa se libertar, precisa do trabalho de libertação. Volta a lama de novo, pessoal. Por quê? Porque falta a libertação, Então, nós não teremos outra oportunidade, irmão. Aproveita essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, E aí o versículo 18 diz assim, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-los-á, e as suas extremidades serão tuas, porém expulsarás os cananeus, ainda que tenha carros de ferro e ainda que seja forte. Falou, não interessa se o inimigo tem carro de ferro, se o inimigo é forte, a montanha é sua, vai lá, corta a madeira, e dessa maneira vai lá, paga o preço. E quantas pessoas, irmãos, que você já viu essa expressão, ela quer cair de paraquedas e sentar na janelinha, não paga o preço. Em oração, meditação na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, fala, vou me consagrar, vou me preparar, Deus vai me abençoar, vai colocar coisas maiores em minhas mãos, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aí o capítulo 21, versículo 45. Capítulo 21, versículo 45. E você sabe, irmãos, que até hoje Israel paga esse preço, porque Deus mandou expelir e expulsar os inimigos, e eles fizeram tributários, cobraram aluguel lá dos moradores dos inimigos. E você sabe, irmãos, que puxando pela história, em 1950, foi até o Brasil tinha uma cadeira de assuntos internacionais na ONU, foi até o Brasil que decidiu isso. Era um brasileiro gaúcho chamado Oswaldo Aranha, que foi um voto de desempate para o Estado independente de Israel. Israel estava lá no seu território, mas pertencia à Palestina. Aí desapropriou o território de Israel e aconteceu o seguinte, irmãos, que deu desapropriou o território da Palestina e entregou a Israel. Por que isso, irmãos? Porque eles acharam que eles poderiam conviver com os inimigos.
Às vezes você fala, não, eu acho que um ciúminho bobo, eu posso conviver com isso. Uma invejazinha, uma dorzinha de cotovelo, uma fofocazinha, irmãos. Tem gente que gosta de uma fofoca, pessoal. Ô, irmão, nossa vida é tão corrida, tem tanta coisa para cuidar, mal estou dando para cuidar da nossa, por que cuidar da vida dos outros? Né? E dessa maneira, às vezes tem gente que parece igual criança, irmão, quando você tira o doce dela, menino, fiquei sabendo de uma coisa, a pessoa me conta. Se não conta, irmãos, a pessoa não fica em paz, ela quer saber da vida dos outros. Você está entendendo? Então acontece, pessoal, que nós temos que estar na bênção de Deus, em nome de Jesus. E aí, pessoal, sabe o que acontece? Acontece que a Bíblia, ela vai se cumprir. Hoje nós temos o Naum, que era um dos profetas menores. Ele profetizou que nos últimos dias haveria carros velozes sobre a terra. O carro de Fórmula 1 ele chega a 450 km por hora. Só que ele faz a curva em 80. Então você vê o seguinte, pessoal, senão da volta de Jesus, o incremento do saber, né? A ciência, senão da volta de Jesus, Jesus não mentiria para mim, não mentiria para você, prometeu buscar a sua igreja. Por isso que nós participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia não é só você comer um pedacinho do pão, um golinho do suco, não. Nós estamos lembrando o Senhor que prometeu buscar a sua igreja. E aí entra o seguinte, irmãos. A Bíblia fala que antes da vinda de Cristo, que Ele não vai vir pisar na terra, vai vir sobre as nuvens. A Bíblia fala o seguinte, irmãos, que virá o anticristo. E aí, irmãos, o que é anticristo? Será que é uma pessoa? Será que é um sistema? Anti é contra, né? Anti-pregação, anti-pastor, anti-igreja. Já está no nosso meio. Como? Sim, pastor. É tudo que é uma resistência, né? Já é os primeiros pensamentos. E aí acontece o seguinte, provavelmente deve passar, irmãos, pelo extremismo, deve passar por Israel ou vir de Israel. E é interessante o seguinte, pessoal, que aonde será a construção do novo templo, né, de Israel, que é a terra santa para eles, para a construção do novo templo de Israel, é um território hoje da Palestina. E para eles é sagrado. Os palestinos lá vai construir lá a capela, lá, a basílica lá do Ancorão, do muçulmano. E aí acontece o seguinte, Israel fala, não, vamos construir o nosso templo. Então virá conflitos, como já tem tido, né? Que está em guerra declarada, não está em paz. E aí, irmãos, acontece que começou porque mandou expulsar e eles acharam que poderia conviver. Não, acho que eu posso conviver. Não tem convivência. Pastor, será que um homem pode ser amigo de uma mulher, pastor, que não seja o seu cônjuge? Irmãos, eu não tenho amiga, né? Minha amiga é minha esposa. Quando eu preciso, irmãos, quem tem o ombro para me chorar é ela. Quem dorme comigo é ela. Irmão. Quem sabe das minhas falhas, dos meus defeitos é ela, em nome de Jesus. Eu acho que eu posso conviver com isso. Eu tenho uma amiga, tenho um amigo. Irmãos, amigo é Jesus. É a palavra de Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, irmãos, Deus cumpriu tudo o que Ele havia falado pelo ministério de Josué. Deus quer cumprir na sua vida. É que às vezes nós não deixamos Deus cumprir. Nós não damos tempo para Deus cumprir. Por quê? Porque às vezes nós estamos ansiosos demais, nervosos demais, né? Nós achamos que aquilo, a outra opção é melhor. Falando, eu vou ficar com o que Deus tem para mim, no nome de Jesus. Capítulo 23, versículo de número 1, diz assim, e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e aos seus anciões e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais e disse-lhes, eu já sou velho e entrado em dias, né? E vós tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é que tem pelejado por nós. Então, quando ele está velho e
convoca o povo e ele revela o segredo. E qual que era o segredo dele? Ele falou assim, olha, chamou, versículo 2, chamou Josué todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais e diz: eu já estou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Então ele falou o segredo, está aqui no versículo 6, esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele falou, pessoal, eu estou velho, estou avançado em dia, só que eu vou deixar um segredo. Por que Deus tem me abençoado? Nós vimos lá no versículo 45 que Deus cumpriu tudo que Deus tinha prometido. Por que Deus cumpriu tudo? Aí ele revela o segredo do versículo 6, esforçai-vos para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Se você se esforça para viver a tua vida na palavra de Deus, para andar no caminho do Senhor, Deus vai cumprir tudo que Ele tem na tua vida, tudo que Ele tem para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí o versículo 10 diz assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai-vos diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor o vosso Deus. Então ele falou que um só vai perseguir a 1000, irmãos. Então como que eu posso, irmãos? Às vezes a pessoa fala: pastor, ora por mim, eu sinto que é muita inveja no meu nome, é muito olho gordo contra mim, estão querendo me matar. Ora para mim, pastor, eu sinto que eu estou carregado, a energia de outra pessoa desestabilizou a minha energia. Irmão, se um só vai perseguir a 1000, pessoal, isso é espiritualmente dizendo. Tem 1000 demônios querendo acabar com você, irmãos. Você manda esse irmão embora, dá uma petelecada nele lá em nome do Senhor Jesus, e o mal tem que ir embora. Deus é Senhor em nome do Senhor Jesus. E aí ele diz assim: guardai-vos diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Não tem que guardar dos impulsos. Às vezes dá uma vontade, pastor, é um impulso, vai vir um cantor famoso aqui na nossa cidade. Irmãos, eu posso ver o cantor cantar? Irmãos, o que isso vai contribuir na tua vida espiritual? O que isso vai render para você? O que isso vai te ajudar, pessoal? Guarda em nome do Senhor Jesus diligentemente. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes viram uma briga na rua, foram apartar a briga, não tinha nada a ver com a coisa, levou uma facada, levou um tiro. Pastor, o que eu faço quando eu vejo a briga? Repreendo o espírito maligno e chamo o bombeiro, chamo a polícia, que é a autoridade competente para isso, em nome do Senhor Jesus. Já viu que é ditado? Briga de marido e mulher, ninguém coloca mulher. Você está tomando partido, irmãos. Não temos que estar na bênção de Deus. Guarda a vossa alma para amar do Senhor, em nome de Jesus. É o Senhor que luta por nós, em nome do Senhor Jesus. Versículo 14, eu vou parar por aqui para nós orarmos. Diz assim: e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nenhum deles falhou. Então a Bíblia fala aqui que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele falou: vou morrer, mas toda a palavra que o Senhor prometeu para mim, Ele cumpriu. Ele não é homem para que minta, Ele não mentiria para você. Pastor, eu tenho uma promessa de Deus antiga na minha vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus para cumprir a promessa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos nos preparar para participarmos da Santa Ceia